Salve, salve guerreiros, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de física para o segundo ano. Em especial nós vamos dar início com um pré-requisito para termodinâmica, esse assunto voltado para o comportamento térmico dos gases, algumas transformações gasosas, um assunto que coincide até com físico-química, tá? Mas servirá de base, de pré-requisito para os próximos entendimentos. Então fica aqui conosco. Nós vamos iniciar por gases perfeitos, lei geral dos gases e transformações gasosas. É o que vai contemplar essa nossa aula, tá bom? Então, vamos começar. Pega aqui a nossa canetinha. Então, o que depende, quais as variáveis, quais os componentes que vão influenciar no comportamento térmico dos gases. Então, primeiro vamos entender o seguinte: o que seria um gás ideal, o que seria um gás perfeito dentro das condições utilizadas para o estudo do seu comportamento. Vamos ver. Teoricamente, um modelo que é usado para estudar de maneira muito mais resumida, mais simples, o comportamento dos gases reais, tá? Então, características que são inerentes aos gases perfeitos, tá? As moléculas elas têm massa, mas o volume é desprezível, porque não tem como a gente levar em conta ainda o volume da substância como um todo, ou seja, de todo o gás como um todo, e ainda mais das moléculas, tá bom? Então a gente vai desprezar o volume, mas não sua massa, tá? As moléculas vão estar em constante movimentação aleatória e de maneira desordenada. Tudo bem? Não há necessariamente uma organização para isso. As moléculas elas vão interagir apenas durante as suas colisões. Espera-se que, não havendo colisão, não há interação entre as moléculas. Tá bom? Isso para você compreenda todas as características que estão por trás de um gás perfeito, de um gás ideal. Todos os choques eles são elásticos e com duração desprezível, ou seja, é totalmente conservativo essa troca de energia a partir dos choques das moléculas, tá bom? O volume total das moléculas é desprezível quando comparado ao volume do recipiente, ou seja, vem ressaltar o primeiro tópico, o fato das moléculas terem massa, mas o seu volume ser desprezível, tudo bem? As altas temperaturas e as baixas pressões, os gases reais, ou seja, os gases perfeitos, vão se comportar aproximadamente como gases ideais, ou seja, mais próximo do gás sujeito do gás ideal, sujeito às melhores condições possíveis para se identificar. Tudo bem? Pois muito bem. Um físico que contribuiu muito inicialmente para o estudo dos gases foi o Amadeu Avogadro. Vamos ver qual é a sua contribuição, qual foi a lei de Avogadro para isso. Ele diz o seguinte: olha, iguais volumes de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas. Ou seja, é ele que vai dar para a gente aquele quantitativo de quanto de matéria existe em um mol, em uma molécula, tá bom? Então, quando medidas nas mesmas condições normais de temperatura e pressão, tá? Que é uma condição, uma premissa básica para a físico-química, tudo bem? Então, Amadeu que viveu de 1776 a 1856, tá? Como que se deu a comprovação experimental da lei de Avogadro? É o seguinte, isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui vamos dizer assim, uma das coisas mais fáceis, simples de você destacar na lei de Avogadro. Um mol para qualquer gás, ou seja, um N, ou N igual a 1 mol, a uma temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ou seja, a pressão normal, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros no espaço. Tá bom? 1 mol, que já você vai ver quantos de partícula, quanto de molécula existe em 1 mol. Ele vai ocupar um lugar no espaço quando a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão normal de 1 atm. Tudo bem? Então, esse número ficou definido da seguinte maneira: a quantidade de matéria envolvida em 1 mol de um gás qualquer é constituído por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Esse valor está aí um pouco na íntegra, o valor inicial aí para esse N, o número de Avogadro.
Mas, geralmente, para facilitar as contas, ele vem só 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1 mol vale isso daí, tá? É o famoso número, né, de Avogadro. O famoso número que ele chegou a deduzir, tá bom? Pois muito bem. Então, como que esse número também pode ser determinado? Inclusive, o que a gente vai comentar agora, ele é muito mais próximo da química do que da física. Nesse espaço está confinado uma certa quantidade de gás, né? Moléculas de um gás ideal, que por sua vez tanto tem a massa da substância como um todo, como tem a massa molar. Que massa molar é essa, Edson? Aquela massa que está de acordo com a composição dos elementos químicos de cada gás. Tá? Se for CO2, se for só o O2, se for o CH4, enfim, cada gás desse tem uma massa molar de acordo com o número atômico de cada elemento químico. Tudo bem? Então, isso pode ser determinado da seguinte maneira. O número de mols é a massa, tá? A massa molecular dividido pela massa molar, tá? Ou pode ser determinado por N sobre N0. Lembrando que esse N0 é o número de mols, né? O número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esse número de mols de um certo composto, de um certo gás, pode ser encontrado por essa fórmula ou por essa. Tudo bem? Lembrando que esses dados a questão vai fornecer. Qual é a massa da substância que a gente quer calcular? Bom, 120 gramas de determinada, 120 gramas de CO2. Então, beleza, 120 dividido por... E qual é a massa do CO2? Pega a massa de carbono, soma com 2 vezes a do oxigênio, né? CO2, tá bom? Vai dar um produto aqui embaixo e aí você vai dividir 120 gramas por esse produto. Daí você vai achar o número de mols para o gás. Tudo bem? É bem simples, tá? Então, com o passar do tempo, a gente percebe que algumas características, algumas variáveis vão influenciar e vão ser equacionadas, né, para o estado de um gás naquele momento. É o que a gente chama de variáveis de estado, né? É o estado termodinâmico de um gás, que sempre vai ser caracterizado, né, por 3 principais variáveis. Quem são elas? Vamos ver. Primeiro, pressão, tá? Devido a um choque entre as moléculas, né, que se dá entre as paredes do recipiente em que o gás está contido, essa pressão ela pode ser aumentada ou diminuída. É o que a gente chama de um gás ter sido expandido ou comprimido, tá bom? E vocês vão ver que é uma variável importante. Então, o choque que elas vão gerar com as paredes, né, para uma dada quantidade de gás, né, fica mantida internamente nesse recipiente. Se a gente reduzir aqui esse espaço, com certeza vai aumentar essa pressão, porque reduz-se, né, o espaço interno para esses choques acontecerem. Eles vão acontecer com mais frequência, então aumenta-se a pressão. Tudo bem? Vamos falar de uma segunda variável importante, que é o volume. Tá? O volume do gás é o volume praticamente do recipiente que ele está contido. Então, se você tem aqui um certo gás confinado a esse recipiente, a gente diz que o volume do gás é exatamente o que está mantido no recipiente, o volume para com o recipiente. Tudo bem? E por fim, vamos falar da temperatura, que é o que a gente chama de temperatura absoluta, né? Sempre medida na escala Kelvin, tá? É importante a gente lembrar disso, tá bom? Para mandar da quantidade de gás ideal que está mantido, né, internamente nesse recipiente, tá bom? Muito bem. Um físico francês, né, Clapeyron, concluiu uma relação matemática que envolve essas 3 variáveis, essas 3 grandezas de uma certa maneira, ou seja, de maneira proporcional ou não, com o número de mols que existe no gás. Para você ter uma ideia, ele chegou à conclusão de que pressão e volume têm uma relação direta com a temperatura. Na verdade, pressão e volume têm relações inversas, né? Quanto maior a pressão, menor é o volume. Quanto menor o volume, maior a pressão. A gente sabe disso, acabou de comentar, né? E cada uma delas existe uma relação direta com a temperatura, né? Se aumentar o volume, aumenta a temperatura. Se diminuir o volume, diminui a temperatura. Ou se aumentar a pressão, aumenta a temperatura, né? Sempre mantendo a outra variável constante. Mas, na verdade, essa razão como todo, ou seja, as 3 variáveis, da maneira como elas estão interagindo entre si, elas têm uma relação, né, que é sempre constante, uma relação que é sempre fixa para cada gás. E isso é o que a gente chama do número de mols contido naquele gás.
também pelo fato de que existe uma constante termodinâmica, né, influenciada, né, em dar sempre, por exemplo, o mesmo resultado quando se produz essa razão para cada gás. Então, Clapeyron chegou a definir essa constante, tá? P vezes V sobre T para qualquer gás é sempre uma constante. Lembrando que é uma constante, que é o que a gente vai chamar de constante termodinâmica universal dos gases, e N, que é o número de gás, independente de você aumentar ou diminuir a pressão, aumentar ou diminuir a temperatura, a quantidade de mols existente ali no confinamento do recipiente é o mesmo. Compreende? Portanto, tá aí, ó, a constante foi representada pela letra R, então ficou P vezes V sobre T igual a R vezes N. Se a gente fizesse aqui um meio por extremos, esse T ia vir multiplicar essa constante, né? E essa equação ficaria muito mais convidativa, escrita e muito mais fácil de você localizar aí em qualquer literatura, é desta maneira, tá certo? Pressão vezes volume igual a número de mols vezes constante termodinâmica vezes a temperatura. Como aqui é uma constante, esse valor é sempre fixo, ele vai nos dar, tá? Dentro dessa equação, que a gente chama a equação de estado perfeito, ou a equação de Clapeyron, né? Essa constante universal dos gases sempre vai ser esse valor, 0,082 a atmosfera, quando essa pressão for dada em atmosfera, vezes litro, quando o volume for dado em litro, dividido porque deixa o R aqui sozinho, né? O N passa dividindo, ou seja, que é o mol, temperatura que é a Kelvin também passa dividindo, né? Então você acha essa unidade física muito grande, mas não é, na verdade, porque, ó, pressão é ATM, o litro vem de volume, o R é o valor que vai ficar constante, né, sozinho, isolado, o N é o número de mols, está aqui embaixo, a temperatura é o Kelvin, fica aqui embaixo. Tudo bem? Mas a atmosfera multiplicada por litro, em uma análise dimensional, isso é o mesmo que Joule. Então, a gente pode muito bem escrever isso, né, de uma outra maneira, fazendo uma transformação, né, e ainda multiplicando isso por 1000, né, 1, 2, na verdade só por 100, né, então seria 8,31 Joule sobre mol vezes Kelvin. Perceba que só muda o numerador, tá bom? Mas não se preocupe que essa informação ela virá no enunciado da questão, ou 0,082 para você substituir, ou 8,31 quando as outras informações estiverem em Joule. Tudo bem? Ok, então vamos em frente. Então, foi definido, né, uma lei geral para os gases. Como P vezes V sobre T é algo constante para qualquer comportamento do gás, então por que não analisar essa razão antes e depois? Analisando o L depois, ou seja, como se estivesse no primeiro estado e como se estivesse no segundo estado, nós vamos escrevê-lo assim, ó. Esse recipiente está confinado aqui a uma certa quantidade de gás, a uma pressão, a um volume, a uma temperatura, é o que a gente chama de estado 1, como se fosse a posição inicial, né, de observação desse gás. Quando ele sofre alguma alteração, não sei se você percebe, o êmbolo desceu, comprimiu um pouco mais, ou seja, aumentou a pressão, né, diminuiu o volume, o que é que vai acontecer com a temperatura, enfim, como é que as três variáveis vão interagir nesse segundo estado. Bom, sabe-se que o que acontece antes e o que acontece depois é o mesmo. Os dois são constantes, não é assim? Portanto, Clapeyron chamou isso de primeiro estado, P1V1 sobre T1 é igual a N1 vezes R. E no segundo estado, P2V2 sobre T2 é igual a N2 sobre R. Mas, ora, essa constante é a mesma e o número de mols é o mesmo, concorda? A gente pode concluir, portanto, que essa primeira razão é igual a essa segunda razão. Foi o que Clapeyron fez, né? Considerando que durante a transformação a quantidade de gás não variou, isto é, os N são sempre iguais, a gente conclui que essa razão é igual a esta. Então, eu costumo sempre até brincar aí com o pessoal para eles aprenderem fácil, né? Ó, pivete de antes é igual ao pivete de depois, ó, tá bom? Pressão vezes volume sobre temperatura no primeiro estado é igual a pressão vezes volume sobre temperatura para um segundo estado. Tudo bem? Então essa equação, também conhecida como lei geral dos gases, ela é muito aplicada, muito usual no dia a dia quando você quer descobrir uma dessas variáveis quando as outras variaram, quando as outras sofreram alteração. Tudo bem?
ok? Então isso é básico, isso é uma premissa, né, para que a gente possa já enveredar pelo caminho da termodinâmica. E para a gente encerrar então a nossa aula de hoje, a gente vai relembrar, se é que você não já viu, né, as transformações, as principais transformações gasosas, tá? Quem são elas? Sempre que um gás sofre uma transformação, é porque pelo menos duas daquelas três variáveis se alteraram. Lembra das três? Pressão, volume e temperatura? Então, se as três variarem, eu uso a lei geral dos gases para descobrir algum resultado. Mas quando duas variáveis alteram, a gente tem um nome especial, uma maneira diferente de se abordar, de se denominar isso. É o que a gente chama de transformações gasosas particulares, tá? Quando duas, né, uma das três ou duas das três variam e, portanto, uma permanece constante. Vamos ver quem são essas três principais? Pois muito bem. Se a variável ter não mudar, se ela permanecer constante durante uma transformação gasosa, a gente diz que essa transformação é isotérmica. Iso é um radical que quer dizer igual, tá? Isonomia, igual perante a lei, né? Tá bom? Isotérmica quer dizer temperatura igual, tá bom? Se a pressão for constante, se variar agora, por exemplo, temperatura e volume, a gente diz que essa transformação é isobárica. Iso é igual, mais uma vez, e bárica vem de bar, uma das unidades, né, de medida de pressão. Tudo bem? Isobárica. Lembrando que esse nome também pode ser utilizado como isocórica ou isométrica. Tudo bem? Perdão, minha gente. Tá? Isobárica é apenas um nome que é utilizado para pressão. Agora sim, a transformação gasosa em que o volume permanece constante, essa sim, chamada de isovolumétrica, daí o nome, né? Ou isocórica ou isométrica. Tudo bem? Tranquilo? Então, é fácil de lembrar. Se temperatura é constante, temperatura não varia, isotérmica. Se pressão é constante, é porque a pressão não varia, isobárica. E se o volume é constante, o volume não varia, isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver separadamente cada uma delas de maneira bem simples, tá? Não vou me aprofundar aqui, porque provavelmente vocês voltam a estudar isso lá em Química. Então, a transformação isotérmica foi objeto de estudo, né, de Boyle e de Mariot, tá? Gay-Lúcica foi a próxima transformação, né, que a gente vai discutir. Então, a transformação isotérmica é muito fácil de se perceber. Se a isotérmica, a temperatura é constante, é porque pressão e volumes para uma dada massa de um gás serão variáveis que vão sofrer alteração. E de que maneira? De maneira inversamente proporcional. Você lembra da lei geral dos gases? P e V ficam lá no numerador, eles estão multiplicando. Se eles estão multiplicando, isso implica dizer que eles têm uma relação inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional, a gente sabe que a curva que representa, né, o gráfico que representa uma relação inversa, é uma hipérbole. A gente chama isso de hipérbole equilátera. Ou seja, aqui é uma temperatura constante. Isso também é chamado de isoterma. Temperatura é constante. Qualquer movimento em cima dessa curva não muda de temperatura, muda só de pressão ou de volume. Tudo bem? Portanto, se o T é constante, pela lei geral dos gases, olha o que a gente vai fazer. Se o T é constante, concorda que eu posso cancelar a variável tempo? Se eu cancelar a variável tempo, a lei de Boyle e Mariot, ou seja, a transformação isotérmica é simplesmente PV1 igual a PV2. O que acontece antes do gás é igual ao que acontece depois. Lembrando que só varia pressão e volume. Não é tranquilo? Muito bem. Então, vamos falar da transformação isobárica, também conhecida como lei de Charles, né? Isobárica, você já sabe, é aquela que a pressão é constante. Se a pressão é constante, dentro da lei geral dos gases, quem é que vai variar? O volume e a temperatura. Lembrando que o volume está no numerador e a temperatura está no denominador. Então, para uma certa quantidade de massa, né, de um gás, volume estando em cima, temperatura estando embaixo, a gente diz que as duas grandezas variam diretamente proporcional. Se um aumentar, a outra aumenta. Se um diminuir, a outra também diminui. Tudo bem? Vamos ver isso graficamente, como seria? Então, o gráfico de uma constante
proporcional, perdão. O gráfico de uma relação proporcional é sempre uma reta, né? Quem é constante aqui é a pressão, tá? Lembrando que esse gráfico é do tipo V vezes T, tá? O gráfico anterior da isotérmica, né? A gente tinha P vezes V, tudo bem? Não tínhamos a variável tempo, porque a variável tempo lá era uma constante, tudo bem? Então, aqui se a gente aumentar o volume, aumenta a temperatura, tudo bem? De acordo com a lei geral dos gases. Quem é que é igual agora? Quem é que não varia? A pressão, né? Então eu posso cancelar esse P com esse P, ó. Se eu cancelar esse P com esse P, fica VT1, VT2. Essa é a relação mais rápida da lei geral dos gases para explicar a transformação isobárica. A famosa lei de Charles. Tudo bem? Bom, e para a gente encerrar as transformações gasosas, né? Aí sim, aquela que a gente estava mencionando. A lei de Gay-Lussac é a da transformação isocórica, ou seja, a isométrica ou isovolumétrica, né? Ah, isovolumétrica é o volume que é constante, né? Perfeito. Se o volume é constante, das outras variáveis, quem é que realmente vão se alterar? Pressão e temperatura. Se pressão e temperatura se alteram, e dentro da equação, se eu me lembrar bem, pressão está em cima, temperatura está embaixo. Então, pressão e temperatura têm também uma relação diretamente proporcional. Vamos ver como é que fica? Tá aí, ó. Pressão e temperatura também tem, né, uma relação diretamente proporcional. Lembrando que agora é o volume, né, que está constante. Tudo bem? Pela lei geral dos gases, se o volume é constante, vou cortar o V aqui e o V aqui. Se eu cortar o V aqui e aqui, o que é que sobra? PT sobre 1, PT sobre 2. Perda total, né? Perda total. Tudo bem? É a transformação gasosa isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. Tudo bem? O nosso próximo encontro é para a gente discutir, tirar dúvidas e a resolução de questões desse assunto. Eu espero ter colaborado, ter ajudado a você e até o nosso próximo encontro. Até mais!